Porto Alegre, 40 anos. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor. Desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagem. Troque por desconto no ingresso de futebol. E claro, compartilhe cada momento. Eu sou Alexandre Appel e no programa desta semana você vai conferir a primeira reportagem que começa em Caxias do Sul. Estivemos na belíssima Serra Gaúcha para o jantar festivo que deu posse à nova diretoria 2013-2016 da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange RS. No segundo bloco, fomos conferir o simpósio promovido pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre para discutir melhores resultados para a área da anestesia. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Aqui na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul, nessa noite festiva, posse do novo presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul, Dr. Roberto Domingos Toigo, Dr. Alcebiades Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Importante a sua presença, Dr. Santini, que vislumbra o mercado das relações de consumo como harmônico, como apregou o Código de Defesa do Consumidor, sua presença num evento onde assume uma pessoa um cargo importantíssimo de um segmento muito importante da saúde suplementar. São as cooperativas de saúde, as Unimedes e as medicinas de grupo. E estas a partir de hoje, sob a presidência do Dr. Toigo. Qual é a sua expectativa, Dr. Santini, nesse mercado tão conflitivo atualmente? Bom, primeiro, o nosso agradecimento por estar aqui, né? Porque nós e a Abrange já temos uma história, né, de fazer uma convergência de busca de soluções onde respeita fornecedor e consumidor. No segmento da saúde suplementar, nós temos algumas preocupações. Tanto você quanto nós já participamos de 2 eventos, né, no Hotel de Ville, onde tentou-se buscar e construir soluções convergentes, mas efetivamente elas ficaram para trás. Tanto é que o último evento que ocorreu ano passado, a gente assumiu o compromisso, juntamente com a Corregedoria do Poder Judiciário, no sentido de criar uma Câmara Técnica, no sentido também de diminuir as indústrias da judicialização. Da judicialização, exatamente, e dar um suporte sem interferir no poder constituído, que é o Poder Judiciário, mas dar um suporte técnico para que o juiz e o desembargador possam decidir de uma forma mais confortável e com maior segurança. Mas voltando à saúde suplementar, é uma preocupação, né, que nós, como brasileiros e consumidores, nós já fizemos uma contribuição compulsória para ter uma saúde, né, pública, de qualidade e de efetividade. E isso não ocorre. Então nós temos que exatamente buscar, quem tem poder aquisitivo, buscar, como em outras áreas, uma saúde suplementar. E essa saúde suplementar nos preocupa porque hoje há uma agência, né, que regula esse segmento. Essa agência praticamente nivela
ou trata esse segmento de uma forma linear, quando deveria ser um pouquinho mais inteligente e tratar de forma mais específica, conforme o perfil daquele que está buscando esse tipo de saúde suplementar. Né? Não adianta nós pagarmos uma série de serviços quando na realidade a gente não usa mais. Então acho que qual é a proposta e qual é o desafio de todos os atores desse segmento? Primeiro, eu acho que o melhor desafio, a melhor proposta é fazer uma convergência de todas as entidades, defesa do consumidor, saúde suplementar, agência reguladora, poder judiciário e criar aí uma pauta e uma agenda positiva. E aí, se tiver que mexer em leis, eu acho que aí só tem uma saída. Eu digo isso há muitos anos. O gestor público e o político, ele só responde sob pressão. E não é porque o povo hoje está na rua, é muito mais porque uma coisa é você reivindicar através de uma entidade, por mais forte e representativa que seja, ela tem um impacto. A outra coisa é tu pegar essa entidade e ter mais 20 ou 30 entidades defendendo a mesma tese, a mesma proposta. O político, o gestor público, ele responde de uma forma mais ágil e mais pronta. Porque ele sempre visualiza o dividendo político partidário, não tem outra forma. Isso é o contexto do sistema que nós vivemos, isso no mundo, e do contexto brasileiro. Então, eu acredito que abrange, na sua inteligência, na sua expertise, na sua história, tem que construir essa agenda, liderar, e nós somos parceiros, buscando exatamente esse respeito e essa harmonia entre fornecedor e consumidor. Meus cumprimentos pela visão. Um bom jantar, uma boa festa. Para todos nós, obrigado. Dr. Armando Piletti, diretor do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, os mais conceituados hospitais do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e também da Tacmed. A Tacmed é o plano de saúde, que atende associados, centenas, milhares de pessoas no Hospital Tacchini. Qual é a sua expectativa em relação à posse de um caxiense, Dr. Roberto Domingos Toigo, na presidência da Abrange RS? A interiorização da Abrange, da direção da Abrange, nos traz uma expectativa de uma aproximação mais curta, onde se encontra possibilidades de eventualmente nos encontrarmos de uma forma mais seguida e reunir o pessoal do interior que normalmente nem sempre tem espaço suficiente para se dirigir até Porto Alegre. Nós entendemos que a interiorização vem valorizar também aqueles planos de saúde, aquelas operadoras de plano de saúde que se dedicam, junto com a Abrange, para construir uma organização, uma assistência cada vez maior e mais completa. Nós temos certeza que o colega Toigo vai fazer uma boa gestão, porque tem uma experiência, uma vivência muito grande, e é isso que nós desejamos a ele, porque toda a categoria ganha com a contribuição que ele pode nos trazer. Tudo bem, uma alegria revê-lo. A alegria é nossa e esperamos contribuir e corresponder sempre da melhor maneira. Muito obrigado. Dr. Roberto Domingos Toigo assume nesta noite festiva aqui na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul a presidência da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Abrange RS, do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o setor da medicina suplementar está diante de um grande desafio, a sua manutenção como fundamental na complementariedade à saúde pública. O sistema está muito engessado, com a ação da agência, com rolos de tratamentos cada vez mais extensos, com problema de reajustes de mensalidade. Que desafios o presidente percebe ter neste mandato que se inicia essa noite, presidente? Bem, os desafios são verdadeiramente o que tu colocou, são muitos. E nós precisamos trabalhar muito, e o que eu ofereço para a Abrange Rio Grande do Sul é muito trabalho para que a gente possa ter maior representatividade possível nas nossas instituições. Porque a legislação é necessária, mas ela tem que ter também um equilíbrio. Os planos de saúde precisam ter resultados para que esses resultados possam ser reinvestidos no atendimento das pessoas, um atendimento de qualidade, humanizado, com equipamentos de fronteira de conhecimento, para que a gente possa efetivamente resolver os problemas de uma vez só e não ficar empurrando com a barriga os assuntos que muitas vezes aparecem aos nossos beneficiários.
Quanto às legislações, volto a dizer, são necessárias, mas tem que haver um equilíbrio entre o que nós podemos contribuir e o que o governo pode exigir. Nós temos também 48 milhões de pessoas, de beneficiários, que estão no segmento da saúde suplementar, sendo que 36% desse quadro estão sob a proteção, eu diria, das operadoras ligadas ao sistema Abrange. E isso a gente imagina isso sendo atendido pelo SUS, um sistema que hoje está com muitas dificuldades. Quer dizer, não me passa pela cabeça que nós não possamos ter um entendimento para que a gente possa dar continuidade às atividades de bem atender. Presidente, nós sabemos que o sistema Unimed e o sistema Abrange, juntos, possuem aproximadamente 16 bilhões de reais em reservas técnicas depositadas junto ao Tesouro Nacional por exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por outro lado, sabemos que as operadoras de medicina de grupo e as cooperativas de saúde estão cada vez mais investindo em rede de atendimento, hospitais, clínicas, laboratórios. Esse dinheiro não seria melhor investido, presidente, em estrutura para atender o associado do que representar uma reserva como se todos os pacientes pudessem ter uma sinistralidade ao mesmo tempo? Olha, existe alguma verdade no que tu coloca, mas existe também o aspecto de que nós tratamos praticamente com uma economia popular. Então, a garantia para que o beneficiário tenha a segurança de que aquele atendimento lhe será fornecido, acredito que seja necessário ter, não sei se todo esse tamanho de dinheiro, mas é necessário ter uma garantia. E é necessário também que se faça uma revisão da forma como nós estamos precificando. Porque nós temos hoje um sistema que, me parece, para países desenvolvidos, com economias ricas, tratando de uma economia pobre. Então, nós temos realmente dificuldades em angariar fundos, o que é chamado de contraprestação, para que esses fundos sejam realmente reinvestidos. Então, eu acredito que muita coisa tem que mudar. O momento é um momento de reflexão, é um momento em que tudo está bastante fervilhando, eu diria assim, nesse grande setor da saúde. E nós precisamos ter muita cautela, muita calma, para que a gente possa sair lá na frente com soluções efetivamente duradouras. Lhe desejo uma gestão de muito sucesso, conte com o nosso apoio do Consumidor RS, temos apoiado a Abrange ao longo de muitos anos, porque entendemos o papel de vocês fundamental como diretor do PROCON do Estado. Muito a Abrange nos ajudou no período de regulamentação da 9656, nos ajudou muitos anos na harmonização das relações. Que o senhor tenha as bênçãos de Deus aí nesse desafio que o senhor está assumindo, presidente. É um desafio grande. Milhões de pessoas dependem das organizações que fazem parte da Abrange, que tem que ser saudáveis, do ponto de vista econômico, financeiro e na prestação de serviço. Sucesso, presidente. Muito obrigado, obrigado pela sua presença aqui e obrigado antecipadamente pela divulgação que sei que farás de tudo isso que a gente está vivendo aqui. Isso nos auxiliará muito a procurar, a resolver os problemas que a gente enfrenta. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Doutor Alexandre Diamante, que foi presidente da Abrange RS, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, nessa noite toma posse, já tomou posse formalmente, agora posse festiva, como vice-presidente executivo. Qual vai ser a sua função nessa gestão nova da Abrange RS, doutor Diamante? Antes também esqueceste do meu currículo, comentarista por muitos anos do Consumidor RS. Respondia dúvidas dos telespectadores na área da saúde e respondia maravilhosamente bem, uma coisa impressionante. Muito obrigado. Na verdade, nós estamos, depois de uma gestão muito interessante do Dr. Francisco Santelena, nós renovamos trazendo alguém do interior, que é o Dr. Toigo, presidente do Círculo Operário, e eu fico com uma memória da Abrange do Rio Grande do Sul, tenho mais de 15 anos dentro da Abrange, para dar para o nosso novo presidente toda a assessoria. Enfim, a gente tem experiência com os funcionários, com os órgãos de imprensa. Então, nós precisamos... Os órgãos de defesa do consumidor. Toda essa estrutura. Público, e tu, Alexandre Appel, que nesse tempo todo não é rasgar seda, por isso que tu estás aqui hoje,
tu é o nosso apresentador oficial, conhece os dramas e os problemas do plano de saúde. Todos. Então é isso. Então a minha função é assessorar o novo presidente dentro do que for possível, para enfrentar esse momento de médicos vindo de Cuba, da Espanha, obrigar os estudantes que vão entrar em 2015 a fazer 2 anos. Imagina pegar uma sobrinha tua que entra na medicina, mandar para o Tocantins ou para o Amazonas, uma menina de 22 anos. Isso aqui são as loucuras. Filha de um cirurgião plástico que quer que ela herde a clínica dele. Então isso aqui são as loucuras que quem não é esclarecido, que boa atitude, talvez renda na próxima eleição para a nossa querida presidente votos. Mas na verdade não vai se sustentar, é tão absurda a coisa. Enfim, esse momento difícil onde os planos de saúde que democratizam o acesso à saúde, que prestigiam e cuidam e zelam da população. No estado do Rio Grande do Sul são quase 1 milhão de pessoas que têm a bandeira da medicina de grupo, dos planos de saúde privados. Então é o seguinte, hoje se perguntar, para encerrar aqui nesse dia de festa, Alexandre Appel, se perguntarem para as pessoas, o maior sonho é a casa própria, o ensino e o plano de saúde. Porque quem não tiver plano de saúde, infelizmente, telespectador, vai ter que ir para o SUS e nós somos obrigados a dar consultas em 3 dias. Vai levar 8 meses, 2 anos para fazer uma unha encravada no SUS. É verdade. Sucesso no cargo de vice-presidente executivo. Conta sempre com a gente. Com certeza. Obrigado. Recíproco é verdadeiro. Obrigado. Dr. Arlindo Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Sede nova em São Paulo, muito bonita. Quantas pessoas, quantos indivíduos estão sob a proteção das operadoras de saúde suplementar de medicina de grupo, doutor Arlindo, no Brasil? Em torno da área hospitalar, aquela que cobre a parte de internação, ambulatório e tudo, em torno de 49 milhões. 49 milhões? Agora, se nós associarmos planos odontológicos, chega a mais de 60 milhões. Todas essas pessoas cuidadas pelas operadoras. Portanto, é importante que elas se desempenhem muito bem. O setor está forte, doutor Arlindo? Olha, o setor é muito cobrado, entendeu? Acima das suas posses, vamos dizer assim. Porque o setor está tendo um resultado muito estreito, muito estreito. Índice de sinistralidade elevadíssimo. Elevadíssimo. Fiquei sabendo no Rio de Janeiro semana passada. Exatamente. Pelo presidente da Abrange Rio, 85%, fiquei apavorado. Isso, exatamente. Exatamente. A própria ANS, que é a Associação Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou esses dados. Exatamente. Ela está preocupada com isso também. O próprio presidente da Agência Nacional de Saúde, doutor André Longo, deu entrevista nesse sentido, está preocupado com isso e tal. Mas, então, para o nosso setor, que é um setor de altíssimo risco, é um resultado de 2%, 1%, é terrível. É terrível. E o que fazer para melhorar? O que o senhor está vislumbrando para o futuro? Nós temos vários tipos de problemas assim muito sérios, né? Em primeiro lugar, o envelhecimento da população, a alta tecnologia que está vindo por aí, muito cara, você falou bem, exatamente. Dependendo só de materiais descartáveis, de órteses, próteses, a custos elevadíssimos, certo? E, infelizmente, nós temos que tratar das pessoas através da medicina preventiva. Esse tipo de medicina curativa... É cara. É cara. Inviável. Exatamente, é inviável. E, principalmente, esse pagamento que existe por serviço prestado. Quer dizer, você só paga o médico quando ele faz algum procedimento. Então, evidentemente, as consultas são inúmeras, os exames são inúmeros, os procedimentos também. E não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também acontece isso, em outros países, na Europa. Enfim, nós temos um problema mundial de saúde. Temos que resolver. Estamos numa sinuca de bico, vamos dizer assim, certo? E realmente vai ter que partir para isso. Baseado na qualidade de vida, nós temos que responsabilizar o cidadão pela sua saúde,
ele evitar maus hábitos de vida, ele fazer bons hábitos de vida, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, excesso de alimentação, isso é fundamental. Se nós cuidarmos disso, evidentemente os agravamentos na saúde vão ser bem menores e a situação fica bem melhor de se cuidar de uma pessoa responsável pela sua saúde. É o cidadão que deve ser responsável pela sua saúde. Expectativas com a posse do Dr. Roberto Domingos Toigo na Abrange Sul? Muito boas, muito boas. O Dr. Toigo, ele realmente, nós estivemos visitando o hospital, é um hospital de padrão elevadíssimo. Primeiro mundo. Primeiro mundo. Nós vimos a UTI nova que está sendo feita, a UTI, a unidade de terapia intensiva, eu acho que o telespectador deve saber, né? E realmente é de primeiro mundo, é inigualável. Em São Paulo, para existir um hospital desse tipo, é raro. Você conta nos dedos da mão os hospitais que têm esse tipo de padrão. Sem dúvida. Os melhores hospitais do Brasil. Uma alegria revê-lo, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, estamos à sua disposição. Dr. Ciro Alves de Brito Filho, presidente do Sinange. O que é o Sinange, doutor Ciro? Para o nosso telespectador entender. Sinange, primeiro boa noite a todos, né? Sinange é o braço da organização sindical das empresas de medicina. Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo. Exatamente, então esse é o braço sindical. Sua expectativa com a posse do Dr. Toigo, Roberto Domingos Toigo, na Abrange Sul? Olha, eu espero que ele tenha a felicidade, né, de poder fazer tanto quanto o doutor Santelena fez. Como eu conheço o Toigo já há alguns anos, eu tenho certeza que a competência dele vai sobrar para isso. Entendeu? Muito bem, uma alegria revê-lo, doutor. Igualmente, um grande abraço para você e para todo mundo. Tá? Dr. Flávio Dauti de Oliveira também assume nessa noite festiva, já assumiu formalmente como vice-presidente da Abrange neste mandato, cujo presidente é o Dr. Roberto Domingos Toigo. Sua expectativa desse novo mandato, Dr. Flávio? A minha expectativa é muito boa, né? A gente tem muitas necessidades, né? E a entidade associativa tem um papel fundamental, enfim, no conjunto das coisas do nosso trabalho, né? E, enfim, há um ingrediente novo que é o Dr. Toigo, né? O Toigo, eu acho, é um líder forte, né? Eu acho que vai nos ajudar mais a partirmos aí para trabalhos que possam auxiliar o segmento, né? Uma alegria revê-lo, um bom mandato, uma boa gestão. Obrigado, um abraço. Dr. Francisco Antônio Santelena, médico, presidente do Conselho de Administração do Centro Clínico Gaúcho, presidente que encerra a sua gestão nessa noite festiva da posse do Dr. Toigo. Missão cumprida, doutor Santelena? Sai com o coração leve? Olha, coração leve sim, mas muitíssimo preocupado com o futuro da saúde do cidadão brasileiro. Nós vivemos num momento de uma hipocrisia, de uma mentira, de uma demagogia espantosa no Brasil. Então, se tivéssemos gestão de saúde no Brasil, todo cidadão brasileiro estaria hoje com hospitais à altura de merecer o que é qualidade de vida para as pessoas do atendimento. Nós procuramos sempre, com todas as entidades, nos meus 6 anos de presidente da Abrange, nós buscamos sempre a igualdade, o respeito e o diálogo com todas as entidades. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odonto, Sindicato Médico, enfim, todas as entidades, Judiciário. A gente sempre buscou o diálogo, o respeito e buscamos sempre uma parceria público-privada. Mas, infelizmente, nós conhecemos a política brasileira, os políticos, os secretários que a gente tem. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente vive nesse mundo de ilusão. É um mundo de mentira. O coitado do brasileiro não tem saúde que merecia. Hoje tem que se pagar para se ter saúde no Brasil. E a Constituinte de 88, que nós temos ali um artigo muito claro. Os políticos desconhecem, secretários da saúde desconhecem, os governantes desse Brasil desconhecem. É um dever do Estado
aliás, um dever do governo, né, da saúde para o brasileiro. Então, infelizmente, o que carece no Brasil não é o que agora é esse pano de fundo que o ministro está trazendo, que quer mais 2 anos para médico, para mandar médico. Pô, em 2022, nós precisamos para agora, para ontem, que nós não temos hospitais. Nós temos hospitais aqui no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, muito mal, mas muito mal mesmo, precisa fazer uma reformulação terrível. Olha, Beneficência Portuguesa, meus amigos lá da Beneficência, meus amigos lá do Parque Belém, que precisam uma ajuda, não tem. O governo está de olhos fechados para isso. Eu estive semana passada na Academia Brasileira de Administração Hospitalar, no evento que comemorava 50 anos da academia e o dia do Hospital 2 de Julho. No Rio de Janeiro, seu colega, presidente da Abrange Rio, presidente dos sindicatos, hospitais e clínicas do leste fluminense, todos dizem que a saúde no Rio de Janeiro já quebrou. No Rio de Janeiro fecharam nos últimos 10 anos quase 3 mil hospitais. Será que nós precisamos ter mais hospital fechando, menos leito, para que o governo acorde com isso? E outra coisa, doutor Santelena, essa tal de administradora de benefício dos planos de adesão, se remunerando, cobra um valor, repassa para a operadora um valor menor, ganhando dinheiro com a saúde suplementar. Isso não é o caso de uma CPI, doutor Santelena. Eu voltei do Rio de Janeiro alarmado. E esse tema foi discutido diante de acadêmicos da mais alta intelectualidade da administração hospitalar brasileira. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar do nosso chão aqui, né? Nós temos uma deficiência, vejam bem, segunda-feira agora, próxima, a passada, nós tivemos uma senhora precisando de uma UTI em Porto Alegre. Transferimos a paciente entubada, todo mundo sabe que um acidente vascular cerebral e um infarto ao mesmo tempo é mortal, loucura. É uma loucura. Tivemos que colocar a paciente numa ambulância entubada, uma ambulância UTI, e transportá-la para Novo Hamburgo, que era o único lugar, o Hospital Regina, que tinha uma UTI à nossa disposição. Então, aí dói muito, né? É muita dor. É muita dor para o administrador que é médico, né? Pode ser que um administrador hospitalar, um administrador formal, tenha uma visão mais fria, mas o médico se comove. Se incomoda. E depois, assim, a gente assiste com muita tristeza, melancolicamente, algumas entrevistas demagógicas, uma hipocrisia que não dá para aguentar mais como brasileiro, como médico, como cidadão que paga seus impostos, vendo a saúde e eles como se não fosse nada, como se não estivesse acontecendo nada. Eles estão assim, ludibriando um povo carente de saúde, de atenção vital. E aí, infelizmente, o que acontece? Os políticos nos colocam a medicina suplementar, as operadoras de saúde, como os vilões, que o plano é muito caro, que negam atendimento, não sabem nada de medicina suplementar. Eu tenho até pena e fico muito triste quando eu escuto uma reportagem de um político ou então... Colunas de jornal. De gente que desconhece, não sabe o que é um cálculo atuarial. Por exemplo, nós estamos em julho e até agora o reajuste da INSS de maio não saiu. Aí os planos as operadoras estão parando de vender o plano individual porque não é possível. É o entrante que está bancando o que já é. Quer dizer, ninguém sabe o que é isso que eu estou falando. É muito complexo. É muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Mas vocês estão trabalhando de garantia da saúde da gente. São 50 milhões de brasileiros que, infelizmente, pagam para ter qualidade e longevidade na saúde. Vamos sentir saudade sua na Abrange. A gente, quando quiser lhe ver, vai lá no Centro Clínico. Exato. Como a Evita, lá, né, não tem aquela da Evita em Buenos Aires, chores por mim, Abrange, mas estará sempre dentro da minha alma. É isso que eu posso dizer. Que maravilha, que maravilha. Eu vou agora apresentar esse evento aqui. Você vai ver imagens dessa posse festiva. Vou liberar o doutor Sereno, que eu vou chamar ele lá na frente, vai ser homenageado. E eu vou apresentar o evento agora. Tem imagens, depois um rápido intervalo. Voltamos daqui ainda da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, pós-festiva da nova diretoria Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul. Um bom jantar. Muito obrigado, agradeço. A presença de vocês, eu sei que a tua mídia, faz o que todos deveriam fazer, né?
escutar e entender. Compreender. Compreender e entender o que É verdade. operadora de saúde. Muito obrigado. Um abraço carinhoso. Igualmente. Secretária Municipal da Saúde, secretária Dilma Tessari, nesse ato representando o prefeito doutor Alceu Velho, nos contou aqui da mesa, do púlpito, chegada recentemente em Brasília, encontro dos secretários de saúde do Brasil inteiro, são mais de 5 mil municípios, e a senhora voltou otimista, nos passou isso, que parece que o governo tomou um choque de realidade com as ruas pedindo saúde. Mas a senhora ouviu aqui hoje queixas do setor da saúde suplementar, que muitos entendem, insistem, que tem que dar tudo como a saúde pública. Não pode ser só suplementar. É um problema isso aí. Como é que a senhora vai, digamos, administrar essas questões que envolvem o relacionamento com a saúde privada aqui na região e no estado, secretária? Eu acho que sim, acho que tem muitas formas de administrar essa relação, né? Acho que todos nós somos responsáveis pela saúde da população. Saúde pública, saúde complementar, suplementar, é tudo a mesma coisa. Eu ponho todos nós juntos, trabalhando em parceria e focando o paciente, a necessidade da população. Eu vejo assim, e nessa parceria muitas coisas acontecem. Nós agora mesmo temos uma parceria com o Círculo na área de cirurgia bucomaxilofacial, que é excelente. É um trabalho que funciona super bem e que está aqui neste hospital sendo desenvolvido, como eu estava falando antes com a pessoa que é a coordenadora desse setor, que para mim rola tão bem que eu não me preocupo. Eu sei que está muito bem trabalhado. Então, a gente tem parcerias muito boas, a saúde suplementar com a nossa, o Hospital do Círculo com o SUS, com a Prefeitura de Caxias do Sul, e a gente vai continuar assim. Acho que todos nós temos que nos entender. Como eu disse, a capacidade instalada ela é pequena, nós não temos hospitais e UTIs suficientes, a gente vive pedindo leito, comprando leitos aqui, e todos se entendem no setor saúde que é necessário que essa parceria aconteça em prol da vida do cidadão que necessita de atendimento. Meus cumprimentos, secretária, pela sua visão. Caxias é um município diferenciado no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, pela qualidade de vida e pelo índice de desenvolvimento humano. Sucesso para a senhora, parabéns. Sucesso para todos nós. Obrigada. Essa foi a posse festiva da nova diretoria da Abrange RS. Desejamos ao doutor Roberto Domingos Toigo e sua equipe diretiva sucesso na Abrange RS. Lembrando, telespectador, que o momento que atravessa a saúde suplementar no país é muito delicado. Grandes operadoras já estão notificando e pedindo autorização da ANS para não vender mais o plano familiar individual. Não conseguem suportar o índice de sinistralidade que está em 85%. Aumentar as prestações, a ANS não permite e nós, consumidores, não aguentamos mais. É um momento delicado de se repensar esse sistema de saúde suplementar. Vamos fazer um rápido intervalo no Jornal do Consumidor. Já voltamos, cobertura do evento na área de anestesia do Hospital Moinhos de Vento, discutindo novas técnicas que representam mais segurança ao paciente consumidor dos serviços de saúde. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Piranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada.
De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo Lava-Louça. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Manlec, aproveite o madrugadão Manlec, acesse agora manlec.com.br, encontre preços ainda mais baixos, pagando pelo boleto bancário. Vamos agora ao Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Um dos líderes deste evento, do simpósio, que vai discutir melhores resultados para a área da anestesista, é o médico anestesista, o Dr. Taylor Alberto Grando, que é responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento de Anestesia, o SANI, aqui na Princesa Isabel, perto do Instituto de Cardiologia, aqui em Porto Alegre. O que há de mais moderno na área de anestesia, no sentido de representar um procedimento cirúrgico mais seguro, Dr. Tanur? Bom, devido à evolução das diversas cirurgias, tanto na área da cirurgia cardíaca como na área da cirurgia torácica e também na cirurgia abdominal, principalmente nas grandes cirurgias abdominais, nós realmente tivemos que evoluir com as nossas técnicas de anestesia, com novos fármacos, além de monitorizações mais sofisticadas e colocando os pacientes em condições adequadas na recuperação ou na UTI. Algum tempo atrás, quando principalmente na área da cirurgia plástica, muitos médicos montaram nas suas clínicas, centros cirúrgicos, nós tivemos notícia, infelizmente, de acidentes envolvendo a parte de anestesia ou até outros tipos de acidente no próprio procedimento. Me parece que hoje os médicos estão retornando aos hospitais e vocês, anestesistas, cada vez mais atuam com mais segurança. Me corrija se eu estiver errado. Portanto, me parece, e nós que observamos muito o mercado, doutor Tanur, os acidentes envolvendo questões de anestesia cada vez mais são raros. Não é isso? Exatamente, com a evolução das técnicas anestésicas, com a evolução da monitorização e com os cuidados que nós temos dentro de entidades hospitalares, realmente nós estamos um pouquinho fugindo das clínicas. Porque se houver um acidente numa clínica, nós temos que realmente reanimar o paciente ou corrigir esse acidente e transportar esse paciente de um local que hoje demanda, às vezes, distância, às vezes, problemas de tráfego, e que realmente o atendimento pode ser demorado em questões vitais. Um bom evento para o senhor. Parabéns, porque vocês estão justamente buscando mais segurança para nós, pacientes consumidores dos serviços de saúde. Muito obrigado. Estamos com o Dr. Fernando Torelli, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que, dentro de alguns minutos, inicia esse simpósio de técnicas mais seguras de anestesia, enfim. Doutor Torelli, semana passada nós estivemos no Rio de Janeiro, onde palestramos e mediamos uma mesa com colegas administradores hospitalares na Academia Brasileira de Administração Hospitalar, presidida pelo doutor Armando Carvalho Amaral. Uma das palestras me chamou muito a atenção. A doutora Patrícia, diretora técnica do Hospital Albert Sabin, do Rio de Janeiro. Erros médicos. A importância do check-in pré-operatório para o anestesista, para o cirurgião, para a equipe de enfermagem, mostrou casos práticos de erros, medicamentos trocados, instrumentos cirúrgicos esquecidos em abdômen, pacientes que caem das camas. Eu sei, e ela disse isso, que o Moinhos é assim, vocês têm que ser obcecados por segurança. Como é que se lida com toda essa complexidade dentro de uma instituição deste tamanho, que é 5 vezes maior que o Albert Sabin no Rio de Janeiro? Eu acho que é importante que a gente cada vez fale mais sobre isso para a população, porque esse é o tema mundial. Eu estive recentemente no evento em Londres, onde tinha experiência do mundo inteiro, como transformar as instituições de saúde mais seguras, com mais qualidade, porque um hospital, são pessoas cuidando de pessoas. Nós não temos a robótica, nós não temos a automação, é gente cuidando de gente, né? Então, o grande desafio é melhorar os processos, incorporar tecnologias, incorporar sistemas de informática que permitam que, antes de dar uma medicação para o paciente,
tu passa um código de barras na medicação, na pulseira do paciente, ele se comunica com o sistema central e informa se aquele paciente certo, se a medicação está certa. Alerta. Sistema GS1. Exatamente. São várias alternativas que as instituições estão trabalhando, né? Mas é importante a sociedade saber que cada vez mais ela também tem que participar desse processo, né? Como? Nós temos que educar. O Moinhos tem, nos últimos 6 finais de semana, publicado no Caderno Vida da Zero Hora, em vez de fazer o que tradicionalmente os hospitais fazem, propagandas, venha fazer exame, venha ser atendido aqui, nós estamos divulgando as metas internacionais de segurança, né? A questão da identificação, a questão da cirurgia segura, a questão das quedas, né? Muitas vezes um paciente ele tem a orientação da família de que ele não deve se levantar sem orientação, sem um profissional. E muitas vezes a família deixa, o acompanhante ou o próprio paciente, ele não cumpre essa orientação, né? Então, educar o paciente, trazer o paciente para dentro do processo de cuidado, trazer a família para dentro do processo de cuidado, né? Os hospitais, como Moinhos de Vento, têm a obrigação de ser pioneiro nesse tipo de abordagem, né? Nós temos que cuidar do paciente, tratar o paciente, mas nós temos também que educá-lo e temos que ter cada vez sistemas mais seguros, né? Nós usamos muito a referência da indústria aeronáutica, né? O check-in do piloto. Isso. Isso é feito antes da cirurgia? É feito tipo check-in do piloto? Em todos os procedimentos cirúrgicos é feito time out, onde tu para e diz assim, esse é o paciente certo, essa cirurgia é certa, né? Isso tem que ser levado a todas as áreas dentro da instituição. E todas as áreas fazem? As áreas, as principais fazem, mas a grande discussão que nós estamos fazendo hoje é se não deveríamos cada vez ter a tolerância pelas questões de segurança cada vez num nível mais rigoroso, né? Talvez procedimentos que hoje nós entendemos que não precisa fazer, tem que começar a fazer. Quais, por exemplo? Eu diria que a cada atendimento, cada momento em que tu vai dar uma medicação para o paciente, tu tem que parar e perguntar o nome do paciente, olhar a prescrição, né? Porque tu imagina um paciente, um hospital que nem o nosso, com 400 pacientes internados, recebendo medicação 3 vezes ao dia por 2.000 colaboradores diferentes, né? Então, tu tem que criar essa cultura, trabalhar essa cultura, e nós estamos fazendo muito isso, né? Hoje, todos os gestores dessa instituição têm nas suas metas individuais os aspectos relacionados à segurança do paciente, né? Não interessa se tu é da área administrativa, se é do financeiro, se tu é da enfermagem, as metas de segurança são as nossas metas, né? Que nós perseguimos diuturnamente e cada vez tentando trazer a menor tolerância para que essas coisas possam acontecer nos nossos hospitais. Esse é o grande movimento mundial. Tu pode perceber, nós mudamos a missão do hospital, que era cuidar de vidas, e agora é cuidar de vidas com qualidade médico-assistencial e segurança do paciente. Nós estamos fazendo uma afirmação na missão da instituição que esse é o foco da nossa atuação, né? E, obviamente, que para isso tu tem que qualificar mais instituições, incorporar tecnologia, ter funcionários mais bem treinados, mais qualificados, né? Isso passa também, eu acho que o Moinhos tem a oportunidade de estar fazendo isso, mas, infelizmente, nem todos os hospitais do Brasil têm recursos para fazer isso. Verdade. Né? Então, nós temos que trabalhar por um ambiente de segurança, né? Nós temos que trabalhar por uma saúde segura e que todos os hospitais tenham esses padrões de segurança como sendo o seu fundamento. Por isso que a gente defende que todo hospital tem que ser acreditado. Grupo administrativo, enfermagem, médicos, o cirurgião, falo médico, falo anestesista. Quem é o mais resistente para os procedimentos de check-in? Me parece que a enfermagem está num ponto perfeito, mas ainda existem médicos, isso eu ouvi lá no Rio de Janeiro, que são resistentes a esses procedimentos de check-in, ou aqui no Rio Grande do Sul é diferente? Eu, como tu sabe, trabalho há 30 anos na área hospitalar, né? Então, tu escuta a área administrativa dizendo que o médico é mais resistente, tu escuta o médico dizendo que a enfermagem é mais resistente. Eu acho que não são categorias, são pessoas, né? Em todas as categorias, tu encontra pessoas que ainda entendem que a questão da segurança é algo que possa ser deixado no segundo plano, né? E não é uma categoria, eu acho que nós temos médicos extremamente comprometidos, os médicos estão tratando disso de uma forma muito consciente, muito profissional, até porque é para a proteção dele, né? Os enfermeiros extremamente comprometidos. Então, mas o que é importante, né? Se todos os hospitais do nosso país tivessem um selo de acreditação, em todos os lugares que tu fosse fazer estágio e te formar, tu ia ter a segurança
como o fundamento do teu trabalho. Agora, se a maioria dos hospitais do Brasil não possui um selo de acreditação e não tem essa política, então tu trabalha num hospital, aqui é comum, um médico diz para nós, aqui no Moinhos eu levo 30 minutos a mais para fazer um procedimento, porque eu tenho que fazer termo de consentimento informado, eu tenho que fazer o time-out, eu tenho que fazer evolução, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E muitas vezes, quando eu atuo num outro hospital, eu ganho a mesma coisa do operador e não preciso gastar todo esse tempo com todo esse processo, né? Então, muitas pessoas achavam que o Moinhos era o único hospital acreditado pela acreditação da Joint Commission, acreditação internacional, e isso era um diferencial do Moinhos, né? Nós ficamos muito contentes com a acreditação do Mãe de Deus, com a acreditação do Santo Antônio, estamos torcendo para a acreditação do Clínicas, né? E todos os nossos hospitais, porque isso deveria ser uma cultura do segmento e não uma cultura de um grupo, de um administrador ou de um hospital. Isso deveria ser o pré-requisito do segmento hospitalar, né? Porque aí tu ia ter isso em todos, desde a formação, desde a faculdade. Agora, tu entra num hospital que te exige uma série de coisas, aí tu vai trabalhar num outro hospital que não te exige nada, né? Isso deveria ser um princípio do segmento, em proteção e em defesa dos pacientes, né? Então, essa é a bandeira que a gente quer trabalhar. Por isso que nós estamos usando o nosso espaço em mídia, não para vender os nossos serviços, mas para educar a população que, quando chegue num hospital, verifique se eles estão cumprindo as metas internacionais de segurança. Porque, com isso, o cidadão consciente faz a transformação da sociedade. E ele começa a cobrar o nosso funcionário. Será que tu lavou as mãos do jeito que está lá no jornal que o hospital publicou? Né? O Moinhos me disse que tu tem que me chamar pelo nome completo, então não me chama de Alexandre, porque pode ter 3 Alexandres, me chama de Alexandre Appel e confirma se tu é o Alexandre Appel, né? Então esse é o movimento, essa é a importância de tu trabalhar uma cultura diferente no segmento hospitalar. E é isso que o Hospital Moinhos de Vento está se propondo, junto com outros grandes hospitais do Brasil, né, trazer essa cultura para o nosso segmento e levar isso para a comunidade, porque nós temos que educar o consumidor. Ele tem que ser educado, porque ele vai saber diferenciar o que é um hospital que tem um H maiúsculo e o que é um hospital que não está cumprindo as metas internacionais de segurança. Mesmo assim, tu pode ter erro, cumprindo, né? Agora, tu não cumprindo, tu não observando, tu não sabe nem se tu errou ou tu não errou. Então, esse é um processo de aprendizado e eu convivo com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, farmacêuticos a minha vida inteira e tem muitas pessoas extremamente comprometidas com isso, né? Agora, nós temos que tirar de dentro do hospital essa discussão e levar para a sociedade. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Doutora Beatriz Faria de Leão é uma das palestrantes do evento que vai tratar de sistemas que, integrados ou individualizados, podem representar mais segurança na atuação do profissional, seja ele de enfermagem ou o próprio médico. Explica um pouco mais para o nosso telespectador. Eu vou falar aqui de sistemas de registro eletrônico ou prontuário eletrônico e especificamente dos sistemas voltados para anestesia. A gente sabe já de relatos publicados que os sistemas de informação usados durante o processo de anestesia para coletar toda aquela informação durante, pré e após, melhoram a qualidade, permitem que a gente avalie melhor as complicações, saiba mais do passado do paciente e se aumenta a segurança com isso. Meus cumprimentos. Muito obrigada. O doutor Enes Donizete Silva é diretor científico da Sociedade de Anestesia de São Paulo e é anestesista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O senhor veio participar conosco aqui no Moinhos de Vento deste evento que vai discutir de que forma a anestesia pode ser mais segura ao paciente, né, que se submete a um processo cirúrgico, principalmente cirurgias grandes, torácicas, de abdômen, cardíacas. Hoje a atividade de vocês é muito mais segura, eu estaria certo afirmando isso, doutor Enes? Sem dúvida. Se a gente for fazer uma linha do tempo, desde 150 anos atrás, 180 anos atrás, quando pela primeira anestesia foi executada, a gente tem uma noção muito clara, por uma série de dados estatísticos assim por diante, que nos últimos 15 anos, a mudança em relação ao controle da segurança, a preocupação com a segurança do paciente na anestesia, ela adquiriu níveis que a gente nunca teve. Provavelmente, isso efetivamente a gente tem uma curva de melhoria, tem muitas oportunidades de melhoria, mas isso também tem muito a ver com a tecnologia da informação, com
com a vantagem que você passou a ter de documentar melhor e poder analisar esses dados posteriormente e poder retornar ao problema e, a partir daí, criar uma nova etapa de trabalho baseada em informações mais reais. Agora, doutor Enes, alguns anos atrás, o indivíduo se submetia a uma cirurgia, ia para uma sala de recuperação, ficava horas, às vezes um dia inteiro, para se recuperar da anestesia. Hoje ele está entrando na SR, já está acordado, pleno dos seus sentidos, da sua situação. Como é que vocês estão conseguindo anestesiar a pessoa exatamente no tempo do procedimento e com um retorno à atividade normal, sem nenhuma sequela, sem nenhum resquício daquela anestesia, como dificuldades de urinar, dificuldade de sentir suas pernas, etc, etc. Como é que vocês estão conseguindo esse ponto que a anestesia passou a ser uma coisa, não é mais problema na vida de quem se opera? Claro. O caráter de imprevisibilidade que a gente tinha associado a alguns medicamentos, ele foi resolvido porque a indústria farmacêutica voltada para a anestesia teve uma evolução absolutamente brutal nos últimos anos. Então, se a gente for olhar para as drogas que a gente tem hoje, elas na verdade são derivadas da droga-mãe lá atrás. Elas não têm uma diferença estrutural química muito grande. Só que com o desenvolvimento da química, o que se observou é que substituir determinados flúoros, cloro, carbono, bromo em algumas moléculas fazem com que a molécula que tinha uma meia-vida antes de 6, 7, 8, 12, 15 minutos, hoje ela tem uma meia-vida de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Consequentemente, o anestesista tem que ficar muito mais atento, porque da mesma maneira como o doente dorme profundamente rápido, ele emerge e acorda rapidamente. Então, durante o procedimento cirúrgico, a gente tem que ter um controle e um cuidado e uma proximidade com o doente muito maior do que a gente tinha. Para isso, também se desenvolveram tecnologias e novos monitores. Então, hoje a gente monitora a consciência do paciente durante a cirurgia. A gente monitora quanto de analgésico a gente está administrando no paciente, quanto de droga, que são os relaxantes musculares, que estão efetivamente agindo no paciente. Então, isso é um encontro do que a gente chama lá no estudo de farmacocinética e farmacodinâmica. É o sonho, do ponto de vista nosso, há 20 anos atrás, quando a gente estudava isso e não contava com esses sistemas. Que maravilha. Uma boa palestra para o senhor, um bom evento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bem, muito obrigado. Dr. Newton Brandão, diretor técnico, científico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. A importância do evento que se realiza hoje e amanhã no hospital, discutindo novas técnicas de proteção ao paciente a partir da anestesia, doutor Brandão. Esse é um evento de atualização. Os eventos de atualização é um momento que os médicos se reúnem para discutir o que é de mais recente, quais são as evidências novas. É um momento também de debate. Então, esses eventos são interessantes na medida de proporcionar que os encontros estimulem o debate científico e a interação entre os profissionais, porque a anestesia, de uma certa forma, ela reúne várias especialidades médicas. Então, isso é muito bom. Um bom evento, uma alegria revê-lo. Obrigado. Espetacular evento. Me lembro de alguns anos atrás que o processo de anestesia nos hospitais, para os pacientes internados, para procedimentos cirúrgicos, era muito complicado, a recuperação. Hoje é rápido, o indivíduo está entrando na SR, na sala de recuperação, já está acordado, não existem praticamente efeitos colaterais. Parabéns aos anestesistas, aos hospitais. Não é? Impressionante a resposta do Fernando Torelli, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, na minha pergunta. Quem resiste mais aos processos de segurança, aos check-ins, etc? Pessoal de enfermagem, o médico, o pessoal administrativo, o anestesista, o cirurgião? Vocês viram o que ele disse? O problema não está nas categorias profissionais, está nas pessoas. São as pessoas que fazem a diferença. Tem gente que parece que gosta de viver perigosamente. Dica do Jornal do Consumidor. Bourbon Shopping Vale, que tem uma atração totalmente inédita na cidade que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX, uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma arquitetura diferenciada e uma tecnologia IMAX proporcionam uma experiência única e impactante. Agora sim você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma.
Consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Varig, na Assis Brasil 2611. Feriado, aliás, férias escolares agora, oportunidade de pegar a criançada e ir ao Bourbon Shopping Varig. Estamos concluindo o Jornal do Consumidor desta semana. Lembrando, dúvidas, reclamações das relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, que agora também é Consumidor BR. Por que somos Consumidor BR? Porque temos acesso e telespectadores nos vídeos dos programas no nosso portal do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Reclamações, clique no link lá em cima, reclame. Nós lhe orientamos gratuitamente, fazemos mediação com o fornecedor. Tivemos agora, ainda semana passada, uma solução muito interessante das lojas Colombo, mediamos um problema totalmente resolvido para a dona Beatriz Bazotto, lá do atendimento ao cliente das lojas Colombo. Tem problema? Use o serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa e abençoada semana a todos. Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E é aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, bem confortável, bem fofinha, bem madura.